Meus queridos irmãos e irmãs, Santo Irineu de Lyon, um bispo da antiguidade da igreja, da segunda geração dos bispos. Ele havia sido sagrado bispo por alguém que foi sagrado bispo pelo evangelista e apóstolo São João. Santo Irineu de Lyon, ele tem uma frase muito bonita. Ele diz que Jesus e o Espírito Santo são os braços do Pai que envolvem o mundo. E é verdade. Deus Pai nos toca e nos ama, nos acolhe e nos fortalece através desse abraço que Ele dá em nossa vida, por Jesus Cristo, nosso Senhor, e pelo Espírito Santo. E vejam, o que é que significa um abraço entre um pai e um filho, entre uma mãe e uma filha, entre amigos? O espaço do abraço é o lugar do acolhimento, da confiança, do descanso. Deus repousou no sétimo dia, depois de ter criado todas as coisas, e Ele nos convida a participar do seu repouso, do seu descanso. E o meio pelo qual nós entramos nesse repouso de Deus, nesse descanso de Deus, é através desse abraço que Ele nos dá, do seu Filho, que é o abraço que nos envolve por completo. Por quê? Porque Jesus tem toda a nossa natureza, tem a nossa carne, tem o nosso sangue, experimentou todos os nossos sofrimentos, chorou conosco, sofreu conosco, e através da sua morte, morreu conosco. Mas também, meus irmãos, é Jesus nosso Senhor, esse abraço apertado do Pai que nos envolve, para nos fazer descansar e receber uma vida nova. Essa vida que nos vem pelo Espírito Santo. Nós podemos ter o Espírito Santo em nós, através dessa vida nova que Jesus nos alcança e nos conquista na Páscoa. Esse tempo que nós estamos vivendo na igreja, daqui a pouco nós vamos celebrar a ascensão de Nosso Senhor aos céus e a descida do Espírito Santo em Pentecostes sobre a igreja. Esse tempo que é a Páscoa, ele é, meus irmãos, o tempo de acolher, de receber esse abraço de Deus. Esse tempo de acolher e de receber essa vida nova. Mas, meus irmãos, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro senão Ele. E o que é que isso quer dizer, Padre? Meu irmão, quer dizer apenas uma única coisa: que para vivermos essa vida nova que Cristo veio trazer para nós, e que Ele nos convida e oferece através do Espírito Santo que nós recebemos no batismo, é necessário que nós passemos pela cruz. Não há outro caminho. Não há. É necessário atravessar a cruz. E aqui Jesus diz para nós o que Ele disse para os apóstolos. Nós estamos lendo os capítulos de despedida de Jesus na última ceia, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais. Se me amais. Nós amamos. A prova de que nós amamos a Deus é a vida nos seus mandamentos. Padre, eu ainda não vivo conforme os mandamentos de Deus. Então nós ainda não o amamos. O que é o amor de Deus? O amor de Deus é justamente o Espírito Santo, que move os nossos corações, que nos vai inspirando e conduzindo e dizendo o que devemos fazer e como devemos fazer. Não de qualquer jeito, não a qualquer modo, não como eu quero, não na hora que eu quero, mas daquele jeito que é o correto, o verdadeiro, o necessário, o justo. Mesmo que para isso eu tenha que passar alguns perrengues, mesmo que para isso eu tenha que suportar alguma humilhação, mesmo que para isso eu tenha que passar poucas e boas. Mas, meus irmãos, Jesus é
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém recebe esse abraço do Pai sem viver a vida que Jesus viveu. Jesus é aquele que guarda os mandamentos. Vocês percebem isso? E Ele passa a sua vida inteira nos ensinando a fazer isso. Desde o início do ministério dele, quando Ele luta contra o pecado no deserto, depois do seu batismo, até o momento que Ele começa a pregar e a anunciar as bem-aventuranças, como nós temos escutado desde fevereiro. Jesus nos ensina a ser como Ele. Por quê, meus irmãos? O que é que está lá escrito no começo do livro do Gênesis, no capítulo 1? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós devemos ser imagem e semelhança de Deus. Olha, é necessário então termos esse esforço de realizar as obras de Jesus, de fazer aquilo que Ele fez. Porque do mesmo jeito, vocês já me escutaram falando isso, nenhum de nós nasceu sabendo andar, sabendo falar, sabendo comer. Tivemos que ter paciência, tiveram que ter paciência conosco, para nós aprendermos a fazer tudo isso. Quantas vezes caímos, quantas vezes nos engasgamos, quantas vezes tentamos pronunciar aquelas palavras que desejaríamos e erramos, porque é uma fase de amadurecimento, é necessário crescer, é necessário amadurecer. Assim também na vida espiritual, meus irmãos, assim também no caminho de Deus, assim também no amor. Nenhum de nós nasceu sabendo amar, e o grande problema da nossa vida vai ser se quando morrermos ainda não tivermos aprendido. Aqueles que amam são aqueles que guardam os mandamentos de Jesus. Sereis meus amigos, se observardes os meus mandamentos. Eu vos dou um novo mandamento. Ele também diz, nesse capítulo, amai-vos uns aos outros. Mas como amar uns aos outros? É amar do jeito que eu gosto? É amar na hora que eu quero? É amar com um sorrisinho meia boca, amarelo? É amar de má vontade? É amar só quem eu gosto, quem eu acho bonito? Quem faz bem a mim? Quem bate palma para mim? Existem pessoas, meus irmãos, infelizmente, que têm um medo danado de serem humilhadas, de receber uma palavra feia, um olhar feio. Por isso, infelizmente, muita gente não vem ajudar na igreja, não se torna catequista, não faz leitura, não vai cantar ou tocar para a missa, não vem ser coroinha, não vai ajudar na pastoral da família, na pastoral da Caritas. Por quê? Porque tem medo de cara feia. E é engraçado que acha ruim quando os outros se comportam do mesmo jeito que ele, que ela. Não, você sabe, você tem que fazer, tem que se colocar à disposição. Vá, faça também, porque é muito fácil criticar e falar mal. Difícil é vir fazer, é ajudar, é participar, é construir junto. Porque nós somos, meus irmãos, se nós somos envolvidos por esses braços do Pai, por Jesus e pelo Espírito Santo, nós fazemos parte de um só corpo. De um só corpo. E se o dedo, se o pé, se o nariz não vem para a missa, o corpo todo sofre. O corpo todo sofre. E aqui eu queria falar para vocês do seguinte: Jesus nos diz: vós conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está dentro de vós. Quem é? O Espírito de verdade, o Espírito que nos ensina a viver e a ser como o próprio Jesus. Só que o que é que acontece conosco? A gente fecha o coração, a gente tem vergonha de Deus, a gente não tem vergonha de pecar, a gente tem vergonha de fazer um favor para os outros, mesmo que a gente receba uma cara feia, mas a gente não tem vergonha de se aproveitar dos outros. A gente tem vergonha de, no meio da rua, falar as verdades que têm que ser ditas para as pessoas. A gente prefere dar aquela risadinha quando a piada é feita, é falado, quando é falado mal de alguém, em vez de dizer, isso é errado, eu não vou entrar, não vou me meter nessa, a minha opinião é outra. Ou como infelizmente nós, muitas vezes, somos convidados ou criticados pelos protestantes, e nós, em vez de, como apareceu na segunda leitura da carta de São Pedro, estarmos prontos a dar as respostas dos motivos da nossa fé, a gente não fala nada.
Não fala nada por quê? Porque não sabe. A verdade é essa, né? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é um dogma. Nós não sabemos o que é que a igreja diz a respeito de Nossa Senhora. Nós não sabemos o que é que acontece, o que a igreja diz que acontece quando nós morremos, como é que é o juízo final. Nós não sabemos. E aí quando aparece alguém para poder falar qualquer coisa, a gente fica meio sem graça, com aquele sorriso amarelo. E nós vamos vivendo a nossa vida de qualquer jeito, em vez de viver a vida que Deus quer e oferece para nós. Deus, Pai, nos envia seu Filho e o Espírito para nos dar uma vida nova, uma vida unida a Ele, acolhido pelos braços dEle, transformado pelos braços dEle. E aqui eu queria falar uma coisa para cada um de vocês, e para mim também, porque o primeiro ouvido é o meu, na minha boca, mais perto, né? Nós precisamos aprender a sermos homens de Deus, mulheres de Deus. E não há como ser homens de Deus se nós fugimos da paternidade. E não há como ser mulheres de Deus se nós fugimos da maternidade. Um menino, quando nasce, ele nasce para ser homem, não é outra coisa. Quando um menino nasce, ele nasce para ser homem. E o que significa isso, padre? Quer dizer que ele nasceu para ser pai. E o que é ser pai? É ser como nosso Deus, gera a vida, planta a vida, protege a vida. É capaz de, como Jesus, se sacrificar para, dando a sua vida pelos outros, fazê-la frutificar. Quando uma menina nasce, ela nasce para ser mulher, mãe. Ela nasce para exercer a maternidade. Esse mundo, meus irmãos, não é um parque de diversões. Não vamos fazer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Isso é o caminho do sofrimento. Isso é o caminho da angústia. Esse é o caminho do isolamento. Vamos ficar sozinhos na nossa vida, porque não queremos ter filhos. E aqui eu estou falando de não querer ter filhos, não é dos filhos só físicos, biológicos não, que são gerados e gestados dentro das famílias. Nós precisamos aprender a ser pai e mãe uns dos outros, educar uns aos outros, saber derramar amor uns nos outros, porque infelizmente nós estamos vendo aí nesse mundo de meu Deus, como as famílias estão destruídas. Um dia desses, eu não vou poder contar muito detalhe, né? Mas eu vendo no Instagram de uma pessoa que eu sigo bastante, que eu acompanho bastante o que ela vai postando e tal, um dos seguidores dessa pessoa mandou um direct para ele, dizendo algumas coisas que a mãe dela tinha feito com ela, né? Porque era uma dessas mães que tinha sido mães muito jovens, e não mudou a vida, né? Continuou indo para a festa, continuou saindo, e ela levava a filha com ela. E ela então, saindo com a filha para alguma festa, ela não tinha problema nenhum de ficar com 1, 2, 3 homens, e a filha dela ficar lá sozinha, vendo aquilo. A menina dizia que se sentia usada pela mãe dela. E infelizmente, muitas vezes, nas nossas casas, nós estamos usando uns aos outros. E por que é que tantas vezes, aquilo que deveria ser um pedaço do céu na nossa vida, a nossa casa, o seu quarto, a sua sala de jantar, fica um pedaço do inferno? Porque, meus irmãos, nós não estamos usando as armas que Deus nos dá. Quantos de nós estão rezando? Quantos de nós, meus irmãos, que absurdo, sabem rezar o terço? Tem o costume de rezar o terço. Quantos de nós estamos buscando a confissão? Tem gente que já faz mais de 2 meses, 3 meses que não se confessa. Mas, padre, a igreja diz que é para se confessar pelo menos uma vez. É pelo menos, não é só. Lá na regra, lá não está dizendo só uma vez, não. É pelo menos uma vez. Nós estamos realmente entregando a nossa vida a Deus? Porque vejam, parabéns para você mãe, para você mulher, que mesmo que não tenha tido filhos, mas ajuda a cuidar do sobrinho, de um vizinho, que
mesmo tendo tido seus filhos e educado seus filhos, vem aqui na igreja e ajuda na catequese, ajuda nos trabalhos e nos deveres aqui da paróquia, para poder fazer com que a igreja também, que é mãe, que é nossa mãe, exerça a sua maternidade e também ofereça vida. Obrigado. Mas eu digo para você, é necessário abrir ainda mais o seu coração. É necessário abrir ainda mais a sua alma, para que você possa, à semelhança de Nossa Senhora, que ontem nós comemoramos, no dia 13 de maio, a primeira aparição dela, lá em Fátima, Portugal, a semelhança de Maria, escutar a palavra de Deus, acolhê-la, e como uma boa mulher, que acolhe aquela fonte de vida, aquela semente de vida, fazer gerar vida nova, com as suas atitudes, com a sua fidelidade. E nós homens, precisamos aprender a ser como Jesus, a dar a nossa vida, a parar de querer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, a preferir passar o tempo no celular, do que olhando e escutando as nossas mães, esposas, filhas, porque é a atenção que nós damos hoje, que faz com que essa vida de Deus que Ele quer derramar em nós, frutifique. Se nós não nos abrimos a cumprir os mandamentos de Deus, como nos disse Jesus, a acolher esse abraço do Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós, meus irmãos, não vamos ser aquilo que Deus pediu para nós, homens, verdadeiros pais, a imagem de Deus, mulheres, verdadeiras mães, a imagem de Nossa Senhora, que acolhe e vive essa palavra, que é para nós, que nós possamos dar hoje, no Dia das Mães, um presente mais do que especial, não somente para elas que nos geraram, nos deram a vida, nos educaram, souberam passar por poucas e boas por causa da gente, quando estávamos doentes, quando desobedecemos, mas também dar um presente à nossa Mãe do Céu, a Mãe de Jesus, que também é nossa, entregue por Ele mesmo na cruz, uma vida nova, a imagem e semelhança do Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,